Entrando. Estamos no ar. Deixa só 1 minuto ou 2 para as pessoas chegarem. Deve ter um lag também, não tem? Tem. Deve ter um lagzinho também, né? Desse programa para o... Isso, exatamente. Nós vamos transmitir também no YouTube, está no nosso Facebook, no Facebook do vereador Celso Gianazzi, no nosso YouTube, são várias redes transmitindo, tudo ao vivo. Eu acompanhei algumas que vocês fizeram com o Fernando, meu colega da FABC, tem sido legal aí. Legal, ele Parabéns. participou já, isso. Parabéns. Na próxima, acho que quinta-feira a gente vai estar com o Vitor Taro, que é o ex-orientador do Flávio. Tá aí. Sobreviveu ao Vitor Paro. Ao humor do Vitor Paro. E ele é a mim também. Eu tive aula com ele na USP, ele é bem rigoroso. O Vitor é uma figura. Mas ele mudou muito. Depois que ele virou avô, parece que passou uma transformação ali. Ele ficou mais tolerante. Ele ficou mais fofo. Você imagina o Vitor Paro fofo? Ele tá mais fofo, tá mais vô mesmo, assim, vozão. É uma figura. Eu gosto muito dele, né? Eu acho que ele é um cara muito legal. E quando eu fui da última turma de graduação dele, e ele fez questão de deixar como legado para a última turma, assim, uma imagem muito boa e tal. Então a gente deu muita sorte. Eu escutava muito falar nele, tinha até um pouco de medo, mas depois a gente foi vendo que ele de vez em quando dá mesmo uma porrada aqui, uma colar, mas ele é um cara muito legal. Quando eu fiz o mestrado na USP, isso nos anos 90, início eu terminei em 95, mas eu tive aula com ele em 93. Fui aluno dele na pós, na educação. Eu lembro que quando um aluno chegava atrasado, ele chamava a atenção do aluno. O bicho pegava. E parava a aula para chamar a atenção do atraso. Eu cheguei 2 vezes, depois nunca mais eu cheguei atrasado, porque eu fiquei com medo dele. Mas uma bronca, né? Um grande professor, viu? Eu não vou perder, vou estar assistindo. Oi? Eu não vou perder, vou estar assistindo. Ele é um marxista convicto, né? Convicto. E agora ele resolveu se assumir como comunista mesmo. E ele está dizendo, a gente precisa mostrar que a palavra comunista não é pejorativa, pelo contrário, né? É uma honra ser comunista, né? Eu concordo. Acho que a gente tem que mostrar que ser socialista, ser comunista, hoje é ir contra exatamente toda essa ética negativa que está sobrevoando a gente aí com esse governo. Tanto o governo do Bolsonaro, como aí em São Paulo também, o governo do Dória, do Mário Covas, né? Mário Covas. O livro do Laval e do Dardot, né, sobre o comum, resgatou assim, essa ideia do comunismo para além da experiência política, né, concreta, tentando posicionar a questão do comum, né? Acho que é importante, a partir disso, o comunismo. Os valores do socialismo, os valores do comunismo, é isso que a gente tem que resgatar. Então, nós vamos começar já. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, as pessoas estão chegando aqui, estamos com 131 pessoas. Eu quero primeiro aqui apresentar os nossos convidados de hoje, para a nossa roda de conversa da educação. Nós estamos com o professor Salomão Ximenes, que é professor da Universidade Federal do ABC, ele é professor de Direito e Política Pública, e estamos também com o nosso amigo, nosso colega, professor, educador, Flávio Bolez, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é professor lá de Fundamentos e Políticas da Educação, dois estudiosos, pesquisadores e militantes em defesa da educação pública brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês, professor Salomão, professor Flávio, e o Celso, vereador Celso Gianazzi, aqui para ajudar na organização da nossa live, aqui da nossa conversa de hoje. Tá? Só antes de começar, nós tivemos já aqui acesso aos números de pessoas mortas pelo coronavírus, saiu agora, né, no boletim, de 1.338 pessoas que morreram. É um número assustador, né? Tem sido uma média de 1.000 pessoas por dia. Então, a gente manifesta aqui o nosso abraço fraterno, a nossa solidariedade às famílias dessas
pessoas. E denunciamos essa política de genocídio que está em curso no Brasil pelo governo Bolsonaro. E defendemos abertamente também o impeachment, fora Bolsonaro, até porque enquanto Bolsonaro estiver no poder, cada dia que ele fica no poder, centenas de pessoas morrem. É grave a situação do Brasil, que não vai dar tempo para debater aqui na nossa live, mas fica aqui o nosso protesto e a nossa posição. Então, o tema de hoje é o apagão do direito à educação durante esse processo de pandemia, na crise do coronavírus. Nós queremos saber como que vocês estão vendo, né? Se a educação brasileira já tem a marca da desigualdade, da exclusão, da evasão, da repetência, é uma marca histórica da educação brasileira, mas, sobretudo, do processo de exclusão e da desigualdade que ela significa, né? E esse direito à educação em tempos normais, agora, na pandemia, com a educação à distância, como que vocês estão vendo e acompanhando esse processo? Queria começar com o professor Flávio Olez. Legal. Pois é, Carlos, a gente está vivendo um momento agora realmente em que aumenta muito, né? Fica superlativa a exclusão social, né? A gente vê que a maioria dos meninos e meninas negros, pobres, da periferia, que não tem acesso à internet, à banda larga, uma internet de qualidade, a banda larga, computador, muitas famílias em que há telefone celular, mas é um só para a família inteira, e a gente vê o quê? A gente vê essas crianças tendo que correr atrás para poder se atualizar um pouco daqueles conteúdos que os professores, por uma questão também de um governo que não tem um projeto pedagógico, que não tem realmente um planejamento em cima do que é educação de verdade, está empurrando goela abaixo das crianças e que pretende contar como dias letivos para esse ano, né? Inclusive por conta das 800 horas, né, que tem que ser cumpridas, independente dos 200 dias, né? Então, o que a gente percebe é que, infelizmente, no Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Norte, como em São Paulo também a gente fica sabendo, e no resto do Brasil, essas crianças que já são as mais vitimizadas no dia a dia da escola, que é excludente, que não é uma escola includente na sua grande maioria, está botando essas crianças mais à margem, para mais além ainda da divisória que divide os ricos e os pobres, né? E mesmo nas escolas particulares, né, a gente vê uns absurdos acontecendo, tipo crianças tendo que ficar na frente do computador, crianças pequenas, de 5, 6 anos de idade, tendo que ficar na frente do computador por 2, 3 horas, como se isso tivesse a ver com as suas fases de desenvolvimento, com as suas necessidades e os seus interesses, né? Então, é preciso que tudo isso seja revisto, né? E a gente, infelizmente, tem um traste como ministro da Educação que não faz absolutamente nada para que as coisas possam melhorar, pelo contrário, só se mete em rosco, só se mete em encrenca. Então, a coisa acaba sobrando e ficando mesmo para nós, professores, né? Professores das universidades, professores do ensino básico e assim por diante, né? Passar para o Salomão Gimenez. Salomão, você citou o Weintraub pode ser exonerado a qualquer momento e ser preso a qualquer momento, né? E pode não ser também, né? E pode também. Não ser também. Verdade. Mas o que é mais absurdo, né, Carlos, Celso, e também prazer de poder dialogar com o Flávio nesse momento, né, agradeço o convite, é a vergonhosa posição, né, dos jornais e de uma certa elite política de tentar delimitar a crise e o autoritarismo e o golpismo do governo Bolsonaro ao Weintraub, né, ou seja, dando ao Weintraub aí um protagonismo que ele não tem capacidade de ter, né. Então, isso também nós temos que estar atentos, né, ou seja, parece que estão agora querendo colocar o Weintraub, né, na fogueira aí, eliminar o Weintraub num grande acordão, né, para esconder a natureza autoritária, golpista do governo Bolsonaro, que é da própria essência do governo, né, ou seja, isso, não, o Weintraub, na verdade, depois de ter patinado aí durante uns meses, né, ele foi encontrado ali como o ministro da Educação perfeito para o governo Bolsonaro, né, eu costumo dizer isso, ou seja,
o Weintraub implementou, há quem diga que ele não fez nada, eu digo que ele fez muita coisa, né? Leia o que é o programa de governo do Bolsonaro para a educação, é justamente isso, né? É tirar o investimento, é censurar, é desmontar o Ministério da Educação e o FNDE, o que ele tem feito ao longo desses meses todos, é implementado isso, né? Ou seja, então, vai em boa hora, mas não nos iludamos, né? Sem derrotar o governo Bolsonaro, a educação seguirá, e as universidades seguirá sendo abandonada, quando não atacada, né, por esse governo. Eu estou desviando um pouco aqui o foco da nossa conversa, mas porque você fez a provocação aí do Weintraub, né? Uhum. Mas, enfim, depois eu quero falar um pouco sobre a questão do direito à educação e a crise, mas vamos conversando aí. Não, mas a palavra é sua nesse aspecto também. Tá bem. Tema. O que eu tenho dito, assim, o tema do direito à educação, né, Carlos, assim, é um tema que eu tenho discutido, estudado já há pelo menos 20 anos, né, como advogado de direitos humanos nessa área de infância e adolescência, depois na universidade como professor, e o que eu tenho dito, assim, dizia, inclusive antes do governo Bolsonaro, antes dessa crise, é que a gente vivia um momento de uma espécie de uma sinergia macabra de ataques à escola pública e ao direito à educação, que eu digo que são pelo menos 4 tipos de ataques que se fortalecem mutuamente, né, e que a gente vê nessa crise agora da Covid, como eles, na verdade, aprofundam a ameaça para a escola pública, né? Então, listando rapidamente, o ataque do corte de recurso público, né, o ataque da censura aos educadores e aos estudantes, né, e a gente, ano passado, né, teve um episódio em São Paulo. Eu sou um dos autores da Ação Popular, que mobilizou professores da Rede Escola Pública Universidade, que é uma rede de professores e pesquisadores que nós temos, juntando vários pesquisadores das universidades públicas em São Paulo. Nós entramos com uma ação popular contra aquela medida de censura do Dória, né, às apostilas, que basicamente reproduziam, né, as apostilas, elas reproduziam as lições do Ministério da Saúde para a questão da educação sexual e reprodutiva. Nós conseguimos derrotar o Dória ali, mas aquilo foi uma medida de resistência pontual. A gente sabe que esse processo de censura, ele está disseminado nas escolas, apesar das vitórias recentes que nós tivemos também contra a escola sem partido. Eu tenho atuado no STF também, representando a ação educativa, várias organizações. Nós já vamos agora para o 4º julgamento no STF, já tivemos 3 vitórias no plenário do STF contra a escola sem partido, mas esse movimento de censura foi muito importante, inclusive para eleger o Bolsonaro, né? As pessoas diziam que isso era uma cortina de fumaça, a gente dizia que não, isso é estrutural, isso é disputa de concepção política de escola e de educação. Só para continuar, a questão da privatização, né, que é uma ameaça permanente e que cresceu nos últimos anos, e a questão da padronização, né, da tecnificação, a velha ideia da educação bancária, modular, né? E aí o que eu tenho dito é que essas 4 tendências, que elas já vinham, inclusive elas vinham ali já no final dos governos do PT, né, na questão de corte de recursos do 2º mandato da Dilma, parece que elas ganham uma amálgama agora, né, uma liga pós-Covid, porque esses 4 elementos, privatização, corte de recursos, censura, né, e padronização, as 4 características têm muito a ver com a ideia de educação à distância e de educação precarizada. Pode parar, ou seja, elas são muito funcionais, né, essas tendências que já existiam. Então, o risco que nós estamos encontrando agora, né, nesse momento, é de que essa experiência de educação à distância, educação remota, justificada nesse contexto de emergência, né, vamos fazer o que dá para fazer, o que os secretários têm dito, isso, na verdade, é um risco gigantesco para o direito à educação e para a escola pública, porque é muito coerente com as tendências de ataque e de precarização da escola pública que já existiam antes. Eu acho que esse é o grande risco. Não é um ponto fora da curva. Né? O que eu tenho dito é que, na verdade, é muito coerente com os ataques que a escola pública já vinha sofrendo. Né? Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? O momento atual e como é que a gente sai disso. Né? Acho que é uma questão aí para a gente pensar junto. Salomão, você lembrou bem. Há 2 coisas que eu queria rapidamente falar antes de passar para o Celso. Primeiro, que você estava naquele evento que nós fizemos na Assembleia Legislativa no final de 2020. Fatídico evento. Quando o Bolsonaro já tinha sido reeleito, mas não assumido. Nós fizemos uma audiência pública contra a escola sem partido, você fez parte da mesa, e houve uma
uma invasão, na verdade, dos bolsonaristas, que criaram um tumulto generalizado, né? Uma truculência total com violência, enfim, o evento quase foi suspenso, mas me lembro que você fez uma intervenção muito boa e interessante naquela mesa, que nós continuamos com o evento. A gente estava lançando o Manual de Defesa contra a Censura na Escola. Lá em 2018 foi lançado o manual, né, e que agora resulta nessas ações do STF, essas vitórias no STF. Mas você lembra bem, aquele fatídico dia, né? Inclusive um deputado que hoje, né, está aí ocupando as páginas policiais, né? Exatamente. Enfim, por outros motivos. Está sendo investigado pelo Supremo, pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Também tem Gabinete do Ódio, né? Ele é a filial do Gabinete do Ódio em São Paulo, né? Por isso que é investigado aí pelo Ministério Público, pelo Supremo, e também está respondendo o processo na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Né? E também você lembrou bem a questão do financiamento da educação, é importante isso, que isso vem se aprofundando desde o segundo mandato do governo Dilma, na verdade, quando ela corta aqueles 10 bilhões de reais da educação. Depois vem Temer, e aí Bolsonaro é isso. Né? Celso. Boa noite, Salomão. Boa noite, Flávio. Boa noite, Carlos. Boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. 3 grandes educadores, né, defensores da escola pública, de qualidade, laica. É um prazer enorme ouvi-los, né? Tá aqui mais para ouvi-los do que para falar, mas o Flávio tocou num ponto que eu acho, ele cita lá o ministro da Educação, antes de poder falar que o Brasil, a gente vive um problema tão grave, tão grande na área da educação, que a desigualdade é tamanha, que a gente não podia perder nenhum dia, né? E nós estamos perdendo já 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses aqui, porque nós não tivemos até agora um ministro da Educação. Era o Vélez, que não sabia absolutamente nada, né? Não sabia nem para onde está, e depois vem esse Weintraub, que também é o horror, né? O sinistro da educação, como diz o nosso deputado Carlos Janazzi aqui, né? Atribui a ele esse adjetivo pejorativo, é o que ele é, exatamente isso. E, então, nós ficamos muito a dever, né? O Brasil está muito atrás, está muito com esse problema de um governo federal que não dialoga, que não se relaciona com o governo estadual, com o municipal, e vem um desmonte da educação de cima para baixo também. Nós acompanhamos muito aqui a rede municipal de ensino, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo, e a gente vê, e o professor Salomão falou muito bem, e de um ponto que, além de todos os outros, né, de quem são os prejudicados, para quais são negados o direito à educação, né, que são os negros, os pobres, os periféricos, os estudantes com deficiência aqui da cidade de São Paulo foram excluídos do material dedicado a essa ensino à distância, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, o MOVA, que a Prefeitura de São Paulo cortou o convênio nessa pandemia. Então, são vários assuntos, mas o professor Salomão coloca um ponto que é muito importante também, que antes da pandemia, há um processo, né, havia e há um processo de privatização da educação pública aqui, e eu me refiro à educação infantil aqui no município de São Paulo, mais de 400 milhões que a Prefeitura de São Paulo tira das verbas públicas para passar para os empresários, escolas particulares, com voucher de educação pública. Então, o ataque é monstruoso, né? A desigualdade já vem há muito tempo, e agora ela se aprofunda com a pandemia, sobretudo por nesses segmentos que a gente acaba de mencionar aqui, são os mais afetados, são os mais prejudicados em toda essa pandemia. Então, é importante que a gente debata, é importante que a gente vislumbre saídas para isso, né? E temos saídas para isso, nós estamos aqui para ouvi-los também. Obrigado pelo convite aí também, Carlos. Tá. Ô, Flávio, vamos passar para você uma pergunta que preocupa a todos, e ela é uma questão polêmica. A questão que se levanta hoje é como que fica o ano letivo, tem que ter reposição, vamos ter que cumprir os 200 dias letivos, as 800 horas anuais. Você acha que isso é possível, repor aulas numa crise como essa, numa pandemia, onde pessoas morrem, onde há uma tensão mundial? Como que você vê essa questão de reposição de aulas? Você tem uma medida provisória do governo federal, já no Congresso Nacional, que, na verdade, só flexibilizou
os 200 dias, mas isso já é flexibilizado pela própria LDB, mas não flexibilizou as 800 horas. Né? Há quem defenda, por exemplo, a redução em 2020 dos dias letivos e das horas anuais. Há quem defenda que 2020 e 2021, que esses 2 anos sejam fundidos num ciclo. Enfim, são várias as propostas. Como que você vê isso? Olha, Janazzi, eu entendo o seguinte. Primeiro, que a gente não tem perspectiva de quando que essa pandemia vai chegar num ponto em que as crianças, os adultos, em que os estudantes possam voltar para a escola. A escola é um lugar em que você reúne pessoas numa sala fechada durante um longo período do dia, né? Portanto, o lugar ideal para transmissão de qualquer tipo de doença, né? Especialmente desse vírus. Não é por acaso que quando a gente tem criança pequenininha, que elas começam a ir para a escola, a gente até comenta, aí vai começar os resfriados, vão começar as dores de barriga e tudo mais, porque a gente já vê que a criança começa a comungar o espaço com outras crianças, os virusinhos, as viroses começam a aparecer. Imagine um vírus com a capacidade que esse aí está apresentando. Então, por que estou falando tudo isso, né? Porque eu tenho para mim que esse ano aqui está já passado. Eu não vou dizer perdido, porque eu não acredito em perder ano em escola, sabe, Janazzi? Eu acredito que na escola a gente sempre ganha. Sempre ganha. Quando você... eu sou contra a reprovação escolar, portanto, eu não entendo que a gente deva pensar que as crianças vão ser reprovadas no final desse ano aqui. Eu acho que elas vão ter que, de alguma forma, sob algum comando um pouco mais decente, de um planejamento sério, pedagogicamente pensado do ponto de vista da necessidade das crianças, né, ser levadas a concluírem os seus estudos que começaram esse ano. Elas tiveram 2, 3 meses de aula, vão ter continuidade, mas com começo para revisão e tudo mais, provavelmente só no ano que vem. Então, eu não entendo que seja cabível a gente pensar se quer começar a planejar a reposição de aulas. A questão do calendário com 800 horas, né, com 200 dias letivos, ou 100, 200 dias letivos, se a gente for pensar que a educação remota, que está sendo colocada em prática nos diferentes estados, não está atingindo nem 40% dos estudantes, é realmente uma grande falácia a gente dizer que essas horas podem contar como parte dessas 800 horas, né? Então, a gente, assim, cientificamente, ninguém consegue me apresentar uma solução para dentro deste ano ainda, a gente conseguir cumprir uma carga horária de 800 horas. É impossível, né? É tecnicamente impossível, pedagogicamente inviável, né? E é politicamente absurdo. Essa é a minha opinião. Salomão, como que você vê esse debate dos dias aqui, os 800 horas? Renato, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que chamar a atenção, né, é que a questão das 800 horas, né, não é um número cabalístico, né, ou seja, 800, o que a questão de uma carga horária mínima estabelecida na LDB, e não é à toa que a LDB até autoriza flexibilizar os dias letivos, mas ela não autoriza flexibilizar as horas. Uhum. Né? Na verdade, assim, Janazzi, a medida provisória, eu disse isso no primeiro momento, ela seria inócua, porque a LDB já autorizava esse tipo de flexibilidade nos sistemas de ensino. Uhum. Né? O que ela não autoriza é as 800 horas. Por quê? Porque o cerne do direito à educação, que é o tema da nossa live hoje, o cerne do direito à educação é o tempo da escola. É o tempo que o professor e que o estudante tem, né, para estar na escola e desenvolver atividades, como coloca o professor Flávio, atividades relevantes, né, contextualizadas, significativas, né, desafiadoras, né, tanto para os educadores quanto para os educandos, nessa relação pedagógica. Então, o cerne do direito à educação é a garantia das condições de trabalho, de funcionamento das escolas, de frequência dos estudantes, para que eles possam exercitar essa carga horária mínima. Então, qual é o risco que eu estou vendo nesse momento? Né? A medida provisória, ela coloca uma coisa que tem sido pouco dita. Ela diz o seguinte, ela vale essa flexibilidade dos 200 dias letivos para o ano de 2020 e para todos os anos seguintes que sejam afetados pela pandemia. Ora, eu entendo que o ano de 2021 ele já é afetado pela pandemia,
O ano de 2022 será afetado pela pandemia. O ano de 2023 será afetado pela pandemia. Ainda que você não tenha nenhuma contaminação em 2023, certamente a vida, o calendário letivo, né, o sistema de saúde, de educação estará afetado pela pandemia. Então, o que me parece que foi inadequado foi a opção do Estado de São Paulo e de vários sistemas de ensino em adotar de uma forma emergencial, excluindo as escolas dos educadores desse debate, ou seja, violando o princípio da gestão democrática nessa decisão, modelos de educação remota, né, absolutamente questionáveis do ponto de vista pedagógico, fazendo parcerias público-privadas que, inclusive, colocam em risco a intimidade e a informação que é cedida pelas crianças, adolescentes, os educadores e os seus familiares. O The Intercept, né, lançou uma matéria ontem mostrando o risco, né, ou seja, São Paulo recebeu uma doação de uma empresa, se diz, né, de fundo de quintal, que implementou o aplicativo no estado de São Paulo, sem que se olhasse, por exemplo, a questão da segurança no tratamento desses dados, que vão ser coletados aí de mais de 3 milhões de estudantes e professores. Isso, né, ou seja, é uma doação, mas na verdade o modelo de negócio é ter acesso a esses dados. Então, isso foi feito de uma forma apressada, sem planejamento, sem pensar no alcance, sem pensar nos riscos. E o grande risco agora é que porque o São Paulo, por exemplo, né, investiu 140 bilhões no centro de mídias, né, com as operadoras de telefonia celular e com a televisão. Né? Como você fez todo esse investimento, a tendência que se tem agora, na verdade, o grande risco é de tentar normalizar isso, né, de fazer parecer que o sistema funcionou no sentido que o professor Flávio coloca. Então, vamos considerar aqui que a carga horária letiva, né, foi dada, que os estudantes entregaram atividades, sabe-se lá, feitas em que condições. Essa atividade vale por uma aula dada, e, portanto, nós não vamos repor aula, e não é à toa que a Secretaria de Educação, ela fala em reforço na volta às atividades, mas ela não fala em reposição de aula. Eu acho que nós temos que falar seriamente em reposição de aula. A maior parte dos estudantes não está frequentando nenhuma atividade remota. A imensa maioria, mesmo alguns que frequentam, não frequentam atividades remotas significativas, de qualidade, com interação de qualidade. Então, nós temos que pensar na reposição. Agora, concordo com o professor Flávio, isso não pode ser feito em 2020. É um risco fazer em 2020, porque, de fato, a prioridade em 2020 é garantir as condições de saúde, de segurança dos estudantes e das famílias, né? Temos que envolver 2021 nessa conta e talvez 2022. Nós vamos ter que pensar num planejamento, de fato, de longo prazo, dessa reposição de aulas gradativa, né, atendendo a todos os estudantes para evitar e para impedir que aconteça o que está acontecendo agora. E eu queria finalizar só dizendo isso. Nós acabamos de lançar, Carlos, Celso e Flávio, uma nota técnica, semana passada, pela Rede Escola Pública Universidade. Um colega estava falando da Rede Escola Pública Universidade, que é essa articulação de professores e pesquisadores das universidades em São Paulo, com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o SEDECA do Ceará e o Núcleo de Pesquisa da UFABC em Direito à Educação, Políticas Educacionais de Escola. Essa nota técnica, eu vou postar aqui para os colegas no Facebook, ela está falando o seguinte: olha, nós já temos dados, 3 meses depois, não é mais hipótese de falar em desigualdade, né? Ou seja, é banal falar de desigualdade nesse contexto. Nós temos que falar em discriminação. Essa política, eu concordo com o que você disse, essa política pública emergencial implantada no estado de São Paulo e vários estados, e mesmo na prefeitura de São Paulo, ainda que a configuração seja diferente, né, mas também tem muita desigualdade de acesso a esses materiais, a essas oportunidades. Isso que está sendo feito é discriminação em função do local de moradia, da raça, da renda. Isso é proibido e o Estado deve pensar, então, na reparação do direito à educação dessas crianças e adolescentes a partir de agora, né, sob pena de aprofundar essa situação de discriminação. E aí a nota técnica traz um conjunto de recomendações sobre o que fazer para mapear essa situação e exigir a realização do direito à educação agora e no processo de retomada das aulas. Eu vou postar aqui essa nota técnica, ela tem um título bastante longo, mas é uma nota técnica que vai chamar a atenção para esses
para esse aspecto, né, do que está acontecendo nesse momento, que é esse fenômeno mesmo da discriminação e a tentativa, né, que a gente vê por parte de várias administrações de um grande faz de conta, né, de fazer de conta que o sistema está funcionando, até porque se investiu muito dinheiro nisso, se fez muita aposta política também, né, em cima dessa experiência com as crianças e com os adolescentes, né. Salomão, você citou esse aplicativo que foi doado, entre aspas, aqui para a Secretaria Estadual da Educação e para outras secretarias também, no Piauí, no Amazonas, no Paraná, no Pará, né? Nós fizemos uma denúncia, agora eu fiz uma denúncia no Ministério Público Estadual, pedindo uma investigação rigorosa em relação a isso, porque é uma empresa, a IPTV, é o nome da empresa que criou aquele canal para o Bolsonaro. Olha só que absurdo, é uma empresa bolsonarista que faz uma doação, entre aspas, para governos estaduais, mas cujo interesse é, na verdade, o banco de dados desses alunos. É um absurdo isso, né? E daí nós tomamos essas providências em relação ao Ministério Público e também pedimos a convocação do secretário de Educação na Assembleia Legislativa. Ele tem que depor e explicar isso. E é estranho porque ele foi o secretário estadual do Amazonas, e lá, quando ele era o secretário, ele já tinha feito um contrato com essa empresa. Então, é muito duvidoso todo esse processo. Mas só para informar que nós tomamos as providências necessárias em relação a isso. Acionamos, isso tem que ser investigado, porque é muito grave. Flávio, eu queria te perguntar sobre o direito à educação, voltando ainda, porque todas as pesquisas mostram claramente que a maioria dos nossos alunos fica de fora da educação à distância. Né? Isso é um ponto. Pesquisas mostram que isso não atinge nem 30%, nem 40% dos nossos alunos, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a celulares inteligentes, não conseguem acessar, e também moram em condições precárias, não há como eles acompanharem essas supostas aulas online. Sobretudo, ainda alunos de EJA, por exemplo, de educação de jovens e adultos, que são os mais, né, excluídos desse processo, os alunos da periferia, e é um setor muito grande, como nós sabemos, que são atendidos pelas escolas públicas. Então, é um processo de exclusão. Mas vamos imaginar se nós conseguimos atingir todos eles pelas redes sociais, que tipo de aula você daria? Você daria aula para esses alunos, ou você faria um outro debate com eles, né? Que tipo de projeto pedagógico você faria com esses alunos, se você conseguisse alcançar todos eles pelas mídias sociais, pelas redes sociais? Veja bem, Janase, as mídias sociais, as redes e tal, elas não são ambientes virtuais de aprendizagem, né? Elas não estão preparadas para isso, não foram pensadas, os engenheiros que cuidam dos layouts dessas redes não as fizeram para serem locais de estudo, né? Então, eu entendo que para a gente poder ter uma educação... Primeiro, né? Eu não sou contra a educação à distância. Aliás, eu sou coordenador do curso de pedagogia à distância daqui da universidade, né? O que eu não concordo é que você, sem ter um bom planejamento, aplique educação à distância, principalmente para alunos da educação básica. Aí sim eu sou contra a educação à distância, né? Você trabalhar com a criançada da educação infantil até o ensino médio, pensando que eles têm as mesmas condições que um adulto, de ficarem na frente de um computador, estudando, assistindo um filme, e depois lendo um texto e tudo mais, ou é completo desconhecimento com relação ao desenvolvimento humano, né? Ou então é sacanagem pura mesmo, né? Querer mesmo empurrar a goela abaixo das pessoas, como dizia o Salomão agora há pouco, né? A privatização da educação por esse caminho, né? Então, eu não faria aula para as crianças se eu tivesse acesso a todo mundo, de repente, numa rede social. Eu levaria, talvez, debates, eu levaria bate-papos, conversas sobre o vírus, conversas sobre a vida, sobre a solidariedade, sobre a importância de cada um ficar em casa, de cada um cuidar dos mais velhos,
porque eu entendo que isso é o conteúdo necessário para a melhor condição de vida deste momento. A gente vive um tipo de educação aqui no Brasil que é extremamente conteudista, né? O que significa isso? Significa que o conteúdo acaba virando o fim em si mesmo para os processos educativos, né? Eu não sou contra os conteúdos, não, pelo contrário, eu acho que quanto mais conteúdo tiver, melhor. Os alunos saem conhecendo uma quantidade maior de feitos humanos, da cultura humana. Só que os conteúdos têm que ser também um instrumento de aprendizagem, e não o contrário, né? E não os instrumentos de aprendizagem estarem a serviço desses conteúdos. Então, eu não ficar... Por isso que eu disse, né, que não penso em reposição de aula. É no sentido de que eu penso que as aulas deveriam recomeçar mesmo, né? Não naquele mesmo sentido de reposição que nós fizemos já muitas vezes por conta de greves mais longas, em que a gente ficava dando aula de fim de semana, arranjando atividades letivas para fazer, como festas. Eu acho que as festas são muito bem-vindas na sala de aula, na escola, elas são momentos de se aprender e se apropriar de cultura também, mas eu acho que elas devem fazer parte de todo um projeto pedagógico que pense no ano letivo como um todo, né? Se as 800 horas não podem ser cumpridas, então por que nós vamos forçar tanto? Por que a gente tem que, a fórceps, retirar essas 800 horas de algum chapéu, de algum lugar, para as crianças cumprirem? Então, sim, se a gente pensa em reposição como recolocar para as crianças tudo aquilo que elas perderam, eu sou absolutamente a favor. Agora, se a gente pensa na reposição do jeito como a gente vem fazendo reposições quando a gente tem feito greve, quando a gente tem enfrentado outras situações aí do passado, que inclusive nenhuma foi nessa situação, nessa condição que a gente está vivendo agora, então eu acho que a gente tem que recomeçar o semestre ou o ano letivo, conforme o momento em que isso seja possível, para que essas crianças não fiquem à mercê de ter que acompanhar a aula à distância, sem ter acesso aos instrumentos que elas precisariam para poder ter aula à distância, e para que a gente também não precise virar, de repente, homem show, mulher show, que fica fazendo atividades na frente da tela para que as crianças se distraiam com isso. Nosso papel não é distrair, nem é encher a cabecinha das crianças de conteúdo, mas é conversar sobre as coisas que realmente são importantes para ela nesse momento. Eu vejo desse jeito. Celso. Oi. Ô, Carlos, só aproveitar o que o Flávio falou e também colocar, a gente está falando da escola pública, né, tanto da escola básica como da universidade pública, e uma pergunta que fica para o professor Salomão, para o Flávio também, é a questão do aprofundamento da desigualdade quando a gente fala no Enem, né, a manutenção do Enem, né, precisamos brigar muito, né, a oposição fez muita briga para poder adiar o Enem e também os vestibulares, né, porque muitas escolas particulares, né, a grande maioria das escolas particulares, elas continuam com o seu programa, a grande maioria dos alunos tem acesso, né, às redes sociais, à internet boa, um bom celular, então eles conseguem continuar com o seu estudo. Os alunos do Enem, os alunos de cursinhos populares que vão prestar o Enem e alunos que vão prestar o vestibular, como ficam? Olha, tem só complementando, Celso, a Simone Coelho diz o seguinte: conheci uma mãe hoje que foi fazer faxina para dividir a internet com a vizinha, para o filho acessar as atividades. Então, é grave essa situação mesmo do acesso às tecnologias, né, para você acessar. Mas vamos passar para o Salomão. Eu acho que essa questão que a Simone traz, né, e é lamentável que aí você vê determinadas fundações empresariais vinculadas a bancos e a grandes empresas que veem esse tipo de situação, né, da mãe relatada pela Simone como um ato de heroísmo, né, vejam, né, ou seja, a família, né, outro dia tinha a situação de um garoto também que ia estudar na praça, perto de um açougue, porque tinha acesso ao Wi-Fi, ou seja, você coloca as pessoas nessa situação de fragilidade, né, de luta pela sobrevivência, numa perspectiva absolutamente individual, num contexto de abandono das políticas sociais e ainda entende que isso é um ato heróico, né? Ou seja, as pessoas... Então, é uma visão, de fato, muito distorcida e diz muito sobre a ideologia, né, neoliberal, que é essa ideologia de que, olha, é assim mesmo, né? A pandemia é difícil, né, nós vamos oferecer aqui as oportunidades e cada um se vira, né?
para ver o que consegue aí aproveitar das aulas remotas, e quem não conseguiu, paciência, vamos ver o que a gente faz na volta. Essa é a ideologia, né, individualista, fragmentada, que permeia as políticas educacionais, e eu acho que isso fica muito evidente, né, já estava aí, mas fica muito evidente, né, no pós-pandemia. Eu queria comentar duas coisas, né, essa questão que o Celso traz do Enem, de fato, né, Celso, assim, os vestibulares é muito insuficiente o que o MEC fez, né, que foi um mero adiamento e ainda abrindo uma consulta aí para os estudantes elegerem que mês vão fazer a prova. É evidente que é muito insuficiente, porque o impacto da pandemia, desse efeito da discriminação no acesso às oportunidades educacionais nesse momento, vai aprofundar as condições de participação dos estudantes, das classes populares, dos negros, em relação aos estudantes de classe média, que tem uma situação mais ou menos remediada. Então, seria necessário, na verdade, muito mais do que adiar o Enem, pensar em políticas de compensação mesmo, né, dessa discriminação que está acontecendo agora. Então, eu tenho falado uma maluquice, mas, enfim, me dou o direito de falar maluquice às vezes, tinha que aumentar as cotas, por exemplo, de acesso às universidades públicas, para estudantes de escola pública, estudantes não brancos, como forma de compensar minimamente as desigualdades estruturais e as discriminações nesse momento. Né? Manter o mesmo padrão de seleção no pós-pandemia vai ter como efeito produzir mais desigualdade. Não é uma questão só de adiar a prova. Adiar a prova é importante, né? Mas esse é um dos pontos. Né? E aí o que eu estou chamando a atenção, Celso, é o seguinte, não é só o Enem. Né? Essa concepção de que as avaliações têm que seguir acontecendo, ela permeia toda a educação básica, né? Não só lá na ponta, no Enem, mas em toda a educação básica. O Estado de São Paulo mesmo, no meio da aceleração do contágio, das mortes no Estado, a Secretaria de Educação decidiu manter o calendário de avaliações, né, do primeiro bimestre. Né? Então, os professores tinham até um determinado sábado ou sexta-feira, falei com vários, eu falo com muitos professores, alunos na rede estadual, estavam lá todos eles tendo que... O que eu faço com 60% da turma que não apareceu? Né? Aí escolas orientavam a colocar nota 0, outras a deixar em branco. Né? E aí a gente lançou naquele momento, a Repu lançou uma nota, né, e uma campanha chamada Sem Aula, Sem Nota. Né? Ou seja, chamando a atenção de que é um absurdo você exigir avaliação, qualquer avaliação, não só o Enem, nesse momento de exclusão em função da pandemia. Né? Isso faz com que os professores tenham que, no limite, né, como ato de resistência, né, burlar os dados, falsear, lançar uma nota, uma avaliação que eventualmente sequer aconteceu, né, porque a secretaria pressiona, e a partir dessa mobilização nossa, dos professores, eu sei que o Janazzi, o Carlos, né, falou isso também lá na Assembleia, a Secretaria de Educação decidiu manter a avaliação, mas deixar o sistema em aberto. Já foi uma conquista aí, para que você não fechasse a avaliação ali naquele bimestre. E aí, o que está por trás disso, né, eu acho que esse é um ponto que eu queria concluir com isso, é uma ideia que a pandemia nos mostra, que é uma concepção equivocada de educação. Né? E aí nós temos que lutar por uma concepção de educação democrática, que tem a ver com o direito à educação. Né? E eu tenho falado, vários colegas têm dito isso também, enfim, a necessidade da gente resgatar a ideia do direito à educação contra o que se chama de direito de aprendizagem ou a ideologia da aprendizagem. Né? Porque a ideologia da aprendizagem e o direito de aprendizagem, que está na base dessa ideologia, o contrário, né, a ideologia está na base da ideia de direito de aprendizagem, reduz a noção do que é a educação, o papel da escola e dos educadores, né, drasticamente. Né? Então, a Secretaria de Educação, ela vê a escola e os educadores na lógica de entregadores de conteúdos e habilidades, né, de pacotes de habilidades, né, e de conteúdos mensuráveis de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Né? Então, o papel da escola é esse, é entregar conteúdos de aprendizagem, né? Não é educar. E não é à toa que no primeiro momento em que a Secretaria tem que fechar as escolas pela crise da Covid, né, ao invés de abrir um diálogo com as escolas, de ouvir
a comunidade escolar, sobre como, no sentido que o professor Flávio traz, né, como é que a escola pode colaborar nesse momento de crise, né? Quem mais do que a escola tem contato com as famílias, com os pais, com as crianças, e poderia ajudar nesse momento, inclusive, de promoção das políticas de saúde, de educação para a saúde, de cuidado, mantendo a relação pedagógica com as crianças e adolescentes. Mas não, a secretaria não sequer passa pela cabeça da Secretaria de Educação que a escola tenha um papel educacional. Né? Parece contraditório, mas não passa pela cabeça que a escola tem um papel educacional. A ideia deles é o seguinte, vamos fechar a escola porque agora não é mais possível seguir ensinando o conteúdo da BNCC. Então vamos dar um jeito de continuar ensinando o conteúdo da BNCC, fecha a escola, como em São Paulo, no estado. Ficou quase um mês, né, as escolas paralisadas, e evidentemente, esperando uma ordem lá de cima, e quando vem a ordem, a escola está desmobilizada, os estudantes estão afastados, né, e aí as tecnologias não alcançam, a comunidade está completamente desmobilizada, né, então, de fato, existe um problema profundo de concepção, né, sobre o papel da escola. A educação poderia estar fazendo muito mais do que ela está fazendo nesse momento, como inclusive proteção às comunidades, né, com disseminação de ações de solidariedade, de apoio, de cuidado, de educação para a saúde, combatendo as fake news, né, mas ela é completamente despotencializada, despedagogizada, excluída do processo de decisão tecnificado nessa lógica bancária, né, da educação à distância, e a educação à distância vem muito a calhar a essa lógica, né? Então, eu acho que essa é uma lição que eu diria para o campo de esquerda, socialista, revolucionário, que quer pensar a educação, né, sem disputar uma concepção de educação, né, que abandone toda essa balela de aprendizagem, de padronização, não tem saída para a educação. Ou seja, eu acho que esse é um ponto, enfim, desculpa, eu acabei me estendendo um pouco mais, mas eu sempre me empolgo quando vou falar dessa questão dos direitos de aprendizagem, porque é uma coisa que é muito evidente, que tem vindo destruir a escola, e muitos professores, até críticos, acabam caindo nessa conversa do direito de aprendizagem, da lógica tecnificada da aprendizagem, né, sem ter a noção de que isso faz parte de um enquadramento mais amplo de ataque à escola pública e de redução do papel da escola e do seu próprio papel como educador. E educadora, claro. Não foi ótima a sua análise, viu, Salomão? Flávio, aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação está fazendo tudo errado, né? Como disse já o Salomão, pedindo relatórios para os professores, exigindo umas burocracias desnecessárias, cobrando avaliação, provas, enfim, cobrando reuniões pedagógicas, TPCs. Os professores estão estressados, estão trabalhando, inclusive, mais do que antes, mas trabalhando dessa forma, de uma forma burocrática, inclusive. Você que tem como referência grandes autores na área da educação, mas, sobretudo, Paulo Freire, e aí o Salomão citou a educação bancária, né, que é a educação do depósito dos conteúdos, e Frenet, como que você vê essa questão dessas exigências burocráticas, em prova, avaliação? Pois é, Janazzi, aí é que entra uma das questões primordiais, que foi o ponto 4 que o Salomão tinha destacado, né? Pelo menos é aí que eu encontro, que é o problema da pedagogia na escola, né? A pedagogia, que é o curso que forma hoje os professores para os anos iniciais da educação básica, forma de uma maneira muito divorciada dos interesses dos alunos. Então, o que acaba acontecendo é que a escola, de verdade, o seu caráter pedagógico é colocado de lado, como foi muito bem colocado aí, como foi muito bem explicado, né? Então, a escola acaba virando um lugar para as crianças irem, para aprenderem uma série de conteúdos. Os professores que são os responsáveis por esse papel, os demais funcionários, os demais trabalhadores da escola não têm um papel, pelo menos, né, nessa política educacional que a gente vê hoje, não tem um papel educativo. Então, a relação de ensino e aprendizagem se dá só e exclusivamente, assim deveria ser, na relação entre professor e aluno. Professor dando conteúdo e aluno engolindo conteúdo.
quando a gente pensa no Paulo Freire, pensa no Freinet, pensa em outros educadores progressistas, né, que falavam sobre a relação entre a vida das crianças e aquilo que elas aprendem e devem aprender, entre o estar em atividade como forma de aquisição de novos conhecimentos, da experiência, do tateio experimental, como paradigmas para um aprendizado realmente significativo, a gente vê que essas coisas que as secretarias estão exigindo dos professores hoje são apenas preenchimento de papéis, um burocratismo para, como é que a gente vai dizer, para poder se justificar depois de que a gente tentou fazer. É algo assim, mais ou menos do tipo, olha, a papelada está aqui toda preenchida, os professores fizeram o que era para fazer, mas não souberam fazer bem feito, por isso os alunos não aprenderam direito. Mas o nosso papel, né, de burocratas da educação foi cumprido. Nós exigimos, nós cobramos, nós colocamos avaliações. Então, se existe já um despreparo da escola do ponto de vista político-pedagógico com relação às necessidades das crianças, quando a gente fala das secretarias de educação, ou seja, quando a gente fala da administração pública da educação, parece que essa ruptura ainda é maior, porque secretário de educação e toda a sua staff, seja daí de São Paulo, seja daqui de Natal, seja de outras cidades aí do Brasil, com algumas exceções, parece que nunca foram professores, nunca atuaram com educação, parece que não conhecem o chão da escola, né? Porque pedem coisas imbecis que não têm a menor nexo de serem cobradas, fazem todo um planejamento voltado para aquilo que é técnico do ponto de vista do tecnicismo, não é técnico do ponto de vista da técnica educativa, e daí a gente vê que tudo que a gente lê, aprende, ensina a respeito de uma educação libertadora, de uma educação que ensine as crianças a fazerem aquilo que realmente é importante para elas, e quem fala crianças fala também os adultos na universidade e tudo mais, a gente vê que tudo isso fica por terra, né? É apenas um blá, blá, blá que a gente repete e que não encontra eco, pelo menos naqueles que administram a educação, naqueles que cobram de nós outros posturas, conteúdos, pontos na avaliação e assim por diante. Muito bem, nós vamos fazer já a última rodada. Eu queria que vocês fizessem já as considerações finais e deixassem uma mensagem aqui para os nossos seguidores aqui das nossas redes sociais, que, no geral, são professores e professoras. Então, passo para o Celso agora. Primeiro, o Flávio falou do tecnicismo, e o Flávio, aqui em São Paulo, na rede municipal de educação, a Secretaria Municipal de Educação tem um secretário exatamente com essa categoria que você colocou aí, tecnicismo, que, assim, e de criminoso, tá? Porque é responsável, porque ele obriga os servidores, os profissionais da educação, o quadro gestor da educação, os ATEs, né, os profissionais também do quadro da educação, a permanecerem nas escolas. São quase 20 mil servidores dentro das escolas, servindo como vigia, atuando como vigia das escolas, ficando sujeitos aí a se contaminar. Muitos se contaminaram, alguns já morreram, inclusive, por isso, porque o secretário não entende absolutamente nada de educação, como você bem disse aí. Então, São Paulo se encaixa nesse modelo que você acaba de falar. Então, mas eu gostaria de agradecer a presença do Flávio, do Salomão, as considerações que vocês fizeram, importantíssimas aqui para a gente pensar um pouco mais das nossos passos aqui na educação pública, e também cumprimentar o nosso deputado Carlos Gianazzi, por esse trabalho que você tem feito aí na Assembleia Legislativa também, em defesa da educação pública. E na minha despedida, agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui, também na fala de vocês, se vocês puderem falar um pouquinho também do pós-pandemia na educação, como que vocês veem também o pós-pandemia, especificamente na área da educação. Então, eu fico aqui com essas considerações e deixo um grande abraço para vocês, um prazer enorme. Passar para o Salomão. Então, Salomão, considerações finais, mensagem, o que você quiser falar para terminar o nosso encontro, a roda de conversa de hoje. Eu queria também, enfim, começar agradecendo ao Carlos Gianazzi por essa oportunidade aqui, o convite, também de dialogar com o Celso. São 2 mandatos que eu acompanho, né, como
alguém que milita em defesa da escola pública em São Paulo, principalmente, no Brasil, mas em São Paulo com mais frequência e na capital também, enfim, são pontos de referência muito importantes, os 2 mandatos, né, para qualquer militante da escola pública no estado de São Paulo, então é uma honra poder estar aqui também dialogando com vocês. E aí fazer alguns comentários, né? Acho que essa questão que o professor Flávio traz é uma questão central, ou seja, a educação é algo rico, complexo, e até em algum sentido incontrolável para o bem, no sentido democrático, plural, demais, né, para ficar na mão dos educadores. Essa é a concepção, lamentavelmente, que nos governa, né? Então, raramente nós temos um secretário de educação ou um ministro da educação que seja um educador, um pedagogo, alguém que tenha o mínimo de conhecimento ou de vivência numa escola pública ou mesmo numa sala de aula, né? É muito raro isso, né? Ou seja, isso diz muito sobre a ideia que eu falava, da concepção de educação. Né? Nós temos uma concepção bancária, gerencialista, reducionista, economicista, que tenta modelar a educação a essas caixinhas da BNCC, né? Esvaziando o espaço pedagógico da escola. Evidentemente que isso nunca poderá ser feito, né? Mas o problema é que, apesar de não conseguirem fazer isso na realidade concreta de cada escola, ao longo do tempo isso vai minando a capacidade de funcionamento das escolas, de gestão democrática, né? Eu participo de uma pesquisa também, com mais de 80 pesquisadores em São Paulo, da Rede Escola Pública Universidade. A gente está pesquisando, Janase, o governo do PSDB na educação em São Paulo. Acho que quando acabar essa pesquisa, inclusive, a gente poderia pensar em fazer um grande seminário na Assembleia Legislativa, que nós estamos estudando de 95 a 2018. Né? E a pergunta que a gente coloca nessa pesquisa é uma pergunta muito simples: o que é que deu errado? Né? Porque, afinal de contas, é o mesmo partido no estado mais rico do Brasil, eles têm um plano para a educação e não conseguem entregar os resultados que prometeram lá em 1995, com a Rose Neubauer, com aquele plano lá, né? O que é que deu errado? Né? E aí nós estamos estudando toda essa evolução, e uma das coisas que deu errado, claramente, foi essa aposta de que é possível fazer a política educacional sem considerar as escolas e os professores, né, atropelando de cima para baixo. Né? Esse é um grande equívoco, não há política educacional que resista e que funcione dessa forma. Então, acho que queria te dizer isso, porque isso que o professor Flávio traz é muito relevante. Né? E aí, só para concluir aqui, eu queria dizer que, de fato, né, é muito preocupante o cenário atual, né? Eu não estou entre aqueles que acham que o momento atual é uma oportunidade, né, ou qualquer coisa do tipo. Eu, na verdade, tenho estado muito preocupado. Eu acho que nós estamos num momento de que temos que continuar esse debate, porque o risco que nós estamos vendo agora é de que se normalize, né, leiam um artigo do secretário de Educação do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, do último domingo, né, o que a gente entende que é discriminação, que é exclusão, ele vê como uma grande oportunidade que deve continuar na rede de São Paulo depois do Covid, né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito severo de defesa da escola pública, e aí quando olhamos para o dado de orçamento, de financiamento, que é um outro tema que eu trabalho também, é muito preocupante, né? São Paulo tem uma queda de arrecadação, os estados estão tendo uma queda de arrecadação, o Fundeb não avança no Congresso Nacional, então o cenário é muito, quase assim, de uma paralisia anunciada, né? Risco para a continuidade do trabalho dos professores, primeiro os professores com contrato temporário, depois os professores efetivos, né? Então nós temos que estar muito atentos e pensar na construção de um plano de superação dessa crise pelo lado da educação. A gente tem falado muito na saúde, na assistência, que são temas prioritários, mas temos que construir também um plano nacional emergencial para a educação, né? Por fim, queria mais uma vez, enfim, agradecer essa oportunidade. Fica à disposição também do pessoal que está acompanhando aqui nas redes sociais, no Facebook, para continuar essa conversa, pelas redes sociais. Enfim, eu gostaria de continuar conversando, quer dizer, trocando essas ideias aí com quem tiver interesse. É só me procurar aí no Facebook, nas redes sociais, eu estou à disposição para essa conversa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Salomão, e já vamos fechar o nosso seminário, viu, sobre esse tema. Nós temos muito interesse. Assim que terminar a pandemia, ou se não terminar logo, a gente pode fazer uma audiência pública online, já
Já fiz uma agora em defesa da Cinemateca, que deu muito certo. Então, a gente vai se virando. Mas eu quero fechar com você um grande seminário, uma audiência sobre esse tema, essa avaliação que vocês estão fazendo do desgoverno do PSDB na área da educação durante quase 30 anos. Eu quero muito debater isso com vocês, eu acho muito importante esse tema. Olha, muitas pessoas aqui perguntando se a live ficará gravada. Sim, ela vai ficar gravada no Facebook e no YouTube, para vocês depois assistirem com os professores, com os colegas de vocês. Quem quiser entrar em contato também, o Salomão deixou já o contato dele aqui ao lado, né? Vocês podem acessar as redes sociais dele. Vamos ouvir o Flávio. Flávio, considerações finais e a sua mensagem. Bom, eu quero agradecer também ao Carlos e ao Celso, os dois aí são meus representantes em São Paulo. Eu não voto mais em São Paulo, mas se votasse, estaria votando em vocês. Acho que seriam os mandatos que me representariam com certeza, né? Quero agradecer por essa oportunidade. Foi muito bom conversar com o Salomão também a respeito desses temas que a gente puxou hoje. E quero dizer o seguinte, que a escola é o lugar da criança. Lugar de criança é na escola, tá certo? Lugar de adolescente é na escola. Então, eu espero que na pós-pandemia, como pediu o Celso para a gente falar, né, que as escolas se aparelhem, que as escolas se preparem para receber bem, para receber com carinho, com afeto as crianças, né? Agora, eu de verdade acho que na pós-pandemia a gente vai passar por um período de muito medo, né? Não sei como que a gente vai enfiar 30, 40 crianças dentro de uma sala de aula na pós-pandemia, mas os nossos governos nos farão fazer isso com certeza, e nós vamos ter que criar mesmo um grupo de resistência, como dizia o Salomão, um grupo que pense em como superar essa crise por meio da educação, né? E esse superar a crise vai ter que estar presente no dia a dia, do chão da escola, desde a educação infantil até a universidade, que é onde a gente tem atuado, né? Mas eu quero deixar aqui o meu abraço e, assim, a minha solidariedade com os professores que estão trabalhando que nem uns condenados aí, tentando fazer aula à distância para os seus alunos, sabendo que a maioria dos seus alunos não tem condições de acompanhar essa coisa mirabolante, essa coisa estrambólica. Eu quero deixar meu abraço a todos aqueles que eventualmente tiveram algum parente, algum amigo, alguma pessoa querida infectada por esse vírus maldito, né? Que torcer para que todos estejam bem. E quero deixar como mensagem final essa minha palavra de esperança, que a gente pelo menos consiga formar um grupo de resistência que faça a diferença, se não para o mundo inteiro, pelo menos para as crianças com que cada um de nós trabalha, para os estudantes com que cada um de nós trabalha. Eu acho que é isso, Carlos, acho que é isso, Celso. Muito obrigado, Salomão, pelo papo de hoje. Tomara que a gente tenha outras oportunidades. Bom, só antes de concluir, eu quero dar um informe importante, porque nós fizemos duas lives sobre os concursos públicos, sobretudo os da educação. Teve concurso, Flávio e Salomão, para supervisor de ensino da rede estadual, supervisor de ensino da rede municipal, diretor de escola das duas redes, concurso para professor do ensino fundamental, de educação infantil, para agente de organização escolar, para a ATE da rede municipal, e nós fizemos lives. E hoje nós conseguimos, o Celso já tinha conseguido aprovar na Câmara Municipal um projeto de lei congelando o prazo de validade, porque eles não estão chamando durante a pandemia, inclusive porque tem um decreto estadual congelando impedindo a chamada, mas não congelava. Então o Celso aprovou primeiramente na Câmara Municipal, e hoje, agora há pouco, eu acabei de sair de uma votação da Assembleia Legislativa. E eu tinha apresentado uma emenda a um projeto, e a emenda era justamente esse congelamento dos prazos dos concursos já homologados. Isso segura um pouco, né, dá um fôlego até dezembro, para que, posteriormente, as pessoas possam ser chamadas, as pessoas que prestaram para supervisão de ensino, para direção de escola, para ATE, para agente de organização escolar, para professor, para coordenação pedagógica, e também de outras áreas no âmbito estadual, escrevente do judiciário, assistente social do judiciário, oficial de promotoria do MP, enfim, são vários concursos. Então, como tem muita gente que acompanhou os debates e com certeza prestou os concursos, essa
é a boa notícia de hoje. Nós aprovamos a lei, nós ganhamos um fôlego e vamos continuar pressionando o governo para fazer a chamada. Olha, muito obrigado, Salomão. Carlos. Flávio. Carlos, nesse cenário todo de tristeza, nós tivemos uma vitória também em relação ao MOVA, né? Que a Prefeitura de São Paulo. Importante. A Prefeitura de São Paulo, Salomão e Flávio, ela cortou o convênio nessa pandemia, abandonou o MOVA aqui em São Paulo, deixou de pagar os professores, os voluntários que davam aula, abandonou, eles se socorreram do governo Bolsonaro, né? Abandonou o MOVA. E nós ingressamos com uma ação popular e uma representação no Ministério Público, porque nós aprovamos, através de um projeto de lei, um projeto na Câmara Municipal, que a Prefeitura era obrigada a manter os contratos, né, com os terceirizados, com as conveniadas, e a Secretaria Municipal de Educação, de uma forma arbitrária e responsável, ela cortou esse convênio. Então, o Tribunal de Contas acatou a nossa representação e deu 48 horas de prazo para a Secretaria Municipal de Educação voltar a pagar os professores, os voluntários que dão aula. É uma vitória do Fórum MOVA também, né? Muito importante. O Fórum MOVA esteve muito mobilizado aí. Muito. O Fórum EJA, desculpa, o Fórum EJA e o pessoal do MOVA, né? E um grande movimento, né, professor Salomão? Eles fizeram também. Sim. E assim, Fórum EJA. Isso. Com essa decisão, a gente tem uma vitória importante aí nesse segmento. Vamos... Inclusive, foi uma live nossa. Nós fizemos uma live com o movimento, com os professores e coordenadores do MOVA aqui de São Paulo. Eles participaram de uma live há umas 3, 4 semanas atrás. É uma boa notícia também, reverter isso, né? Onde a luta, a vitória. Obrigado, Salomão, pela sua intervenção, pelas considerações. Obrigado, Flávio. Foi um prazer conversar com você. Flávio, que era aqui de São Paulo, agora é professor no Rio Grande do Norte, na Federal, lá em Natal, um grande educador, nosso amigo. Foi um prazer enorme conversar com vocês e eu tenho certeza que essa live vai ser assistida em várias reuniões com os nossos professores, porque ela foi fundamental para esse debate, para que a gente possa refletir criticamente sobre os ataques ao direito à educação. Obrigado, boa noite e bom descanso. Obrigado. Um abraço, Salomão, um abraço, Flávio. Tchau, Carlos.